A ação procede em parte, excluindo-se a retratação do apresentador. Este juiz de direito assistiu ao CD e comprovou que existem os excessos narrados na petição inicial, evidenciados pelo tom agressivo e desqualificador de José Luiz da Atena. Não se cuida aqui do overbooking praticado pela companhia, mas das críticas constrangedoras feitas pelo jornalista. Da Atena já havia sido reparado moralmente em ação outra e ele usou seu programa para atacar desmesuradamente a autora. A requerida, em sua defesa, auxilia no deslinde da questão do jornalista José Luiz da Atena, conforme se analisa da mídia encartada aos presentes autos, jamais estabeleceu qualquer juízo de valor contra a Alitalia Companhia Aérea Italiana SPA que não fosse para exercer pleno e cáustico animus criticandi contra a falha na prestação de serviços da empresa aérea. Ora, se foi cáustico, ao contrário do que afirma a ré, fez juízos de valores sobre a autora, bastando que se assista ao CD. Cáustico vem do latim e quer dizer o queimar, ou seja, aquilo que queima, que carboniza, que fere, que é irônico, que é mordaz ou ainda, por fim, que é satírico. Portanto, em certo sentido, a Rede Bandeirantes confessa que Datena se excedeu ao dizer que foi cáustico, ao dizer queimou e carbonizou, remontando-se à origem da palavra, a reputação da Alitalia. Não se pode confundir ânimo de crítica e liberdade de expressão com ataque, que provoque constrangimento. Leia-se Ana Marina Nicolodi, mestre pela Universidade de Coimbra, Portugal, e professora de Direito Civil na Unibrasil. Em sua escorrida análise, convém, no entanto, diferenciar as situações em que a crítica jornalística tem por objeto, por exemplo, uma obra literária, artística, etc., em que o autor oferece seu trabalho à consideração do público, com a consequente ampliação do direito de crítica do jornalista, daquelas situações em que o objeto da crítica é um fato acontecido qualquer. Neste caso, a emissão de opiniões ofensivas tem menor amparo legal, pela maior ênfase dada aos direitos de personalidade relativamente ao caso anterior. É óbvio, no entanto, que a crítica deve circunscrever-se ao seu trabalho artístico e aos aspectos pessoais relacionados a ela, fora do que presente está a ilicitude, pois se desvia de um julgamento objetivo da arte, e mesmo dos fatos, para ingressar no campo da ofensa pessoal, do ataque injustificado e despropositado à honra. Diferentemente outro sim, o caso da sátira e da caricatura, cuja essência de criação artística e literária reside precisamente na exploração, sem limites, do grotesco, do ridículo, em suma, daquilo que, a qualquer luz, sobressai em determinada expressão da realidade, e que se traduz numa particularmente alargada e reforçada, mesmo em confronto com outros direitos fundamentais como a liberdade de expressão, e reflexamente num restriche feira com amplitude verdadeiramente única. Entretanto, é de se notar que, mesmo na sátira e na caricatura, o emissor não pode submeter a pessoa a ridículo demasiado. No caso em tela, não se cogita de crítica de arte, mas de crítica jornalística, no entanto, se aproveita o acima transcrito. Mencionei a questão da sátira e da caricatura, porque nela se ingressou José Luiz da Atena, fora do campo da arte, atacando a reputação da autora. A crítica jornalística deve conter-se no caráter narrativo dos acontecimentos, impondo-se que não descambe para o terreno do ataque do indivíduo ou à pessoa jurídica, hipótese em que se reveste de ilicitude. É possível emitir um juízo de valor, mas ele não pode ingressar na órbita da causticidade da ironia, da sátira e da caricatura, o que fez da Atena. No caso em julgamento, o animus criticandi incluiu o animus injuriandi em acusações como overbooking pelo fato de o apresentador ser brasileiro, crítica pela indenização recebida, incitação de telespectadores a juizar ações, acusação de autora ser uma empresa que lava dinheiro e o desejo de que ela viesse a falir. Não há falar em animus criticandi, mas em ânimo de ofensa. A própria requerida admitiu que Datena foi cáustico, ou seja, agiu para queimar, agiu para carbonizar. Não se admite que uma emissora de televisão desconheça o sentido das palavras. Datena ultrapassou o ânimo de narrar, excedendo-se, de modo violento, ao acusar a autora de ser uma lavanderia de dinheiro sujo e ao desejar sua falência. Note-se que ele já havia obtido decisão favorável no caso. Trago à tona trechos da transcrição das falas no CD, a folhas 36 e 38. Verso dos autos: o Brasil recebe todos os imigrantes de braços abertos. Então esse episódio da Alitalia é um estelionato, ou aliás antes gostaria de, e se fazer esse lembrança e ao mesmo tempo de uma forma definitiva não é. Pedir à nossa secretária de Direito Econômico Mariana Tavares que tome providência quanto contra isso. Ela que realiza um belo trabalho contra cartel, contra lavagem de dinheiro, ou só para dizer como, o Lula tá na direção certa. Impressionante como eu fiquei orgulhoso de vê-lo elogiado ao lado do Barack Obama aqui na Itália, aqui na Europa representando o nosso país. Por quê? Porque tem a mente aberta, porque acredita que o mundo globalizante existe ao contrário do que essas mentes podres, antiquadas, ultrapassadas, e pior é que isso começa num lugar, uma prática colocada aqui que lembra o nazismo, outra prática colocada ali repetida que lembra o fascismo. São tantas as ofensas que remeto às partes da transcrição a folhas 36 e 38, verso, destacando, por fim, a seguinte: a Europa parece que se fecha. E se fecha lembrando uma época muito ruim da nossa história e que já deveria ter sido apagada, que era da Fortaleza Europa, colocada em ação pelo Hitler. Datena equipara o comportamento da autora ao de Hitler. O jornalista se excedeu deveras, ao acusar, repito, a empresa de inidoneidade financeira, racismo, e ao desejar sua falência, numa rede de televisão de grande audiência. Ele poderia ter narrado o fato e deveria ter feito críticas prudentes, que caracterizam o animus criticandi. O fato é de interesse público, mas não está sob o palio das excludentes de ilicitude, artigo 27, da Lei 5.250/67. O jornalista imputou um crime grave à autora, sem qualquer fundamentação e ou prova. Por ser empresa concessionária de serviço público, a Bandeirantes deve orientar suas equipes de jornalistas e apresentadores, o que parece não ter feito no caso. Está bem provado o ânimo de ofender, como disse, bastando que se assista ao CD e se leia sua transcrição. Na verdade, a autora não alterou nada, em sua inicial, do que foi dito por José Luiz da Atena. Não cabia a ele, por exemplo, sugerir que os telespectadores não voassem com a Alitalia, num tom jocoso, dizendo que ela é preconceituosa, sobretudo, num mundo já sobrecarregado de conflitos étnicos e raciais. O apresentador transformou um direito objetivo numa agressão subjetiva, arbitrária, ultrapassando as fronteiras da mera narração. Aplica-se o artigo 52 do novo Código Civil na hipótese. Deu-se ofensa à personalidade da pessoa jurídica. No próprio ordenamento constitucional podemos observar que o dano moral às pessoas jurídicas é perfeitamente cabível, pois os incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal prescrevem que v. é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. X. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. As pessoas jurídicas possuem um conceito social baseado em valores estabelecidos pela própria sociedade.
sociedade, como, por exemplo, a respeitabilidade, a confiança, a reputação, a honra e até mesmo a afetividade que as pessoas mantêm em relação a elas. A lesão, no fato em exame, é dam non in ipsa, dispensando-se prova. Passo a fixar o quantum devido em termos de danos morais. Levando em consideração a influência do apresentador, o seu destempero neste caso, truculência, levando em conta a responsabilidade pública da Rede Bandeirantes, concessão do Estado, fixo, os danos morais em 100 salários mínimos, pelo caráter repressivo e preventivo que ele tem, ou seja, em 51 mil reais. Quanto ao direito de resposta, ele não foi revogado pelo STF, quando da arguição de inconstitucionalidade da lei de imprensa, isto é, não foi revogado, porque o STF não é o Congresso Nacional e o direito de resposta está previsto na Constituição Federal. Não carece de lei específica para que ele possa ser exercido, pois está assegurado pelo artigo 5º v, da mencionada Constituição Federal, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A suspensão da lei de imprensa não faz, em suma, com que o direito de responder desapareça. O próprio Código de Ética do Jornalismo Brasileiro estabelece que a divulgação de informações deve se pautar pela veracidade dos fatos. É dever do jornalista respeitar a imagem, no caso, da empresa, não podendo ele, como fez, divulgar informações de forma inadequada, tais como acusá-la de lavanderia e de racista. Por entender constitucional o direito de resposta, entendo que a retratação é redundante. O direito de resposta consiste na leitura desta sentença por pessoa indicada pela autora no programa de José Luiz da Atena, não podendo exceder o tempo do agravo por ele cometido. Em suma, José Luiz da Atena, preposto da ré, sob o pretexto de alertar, ofendeu, deseducando o telespectador, além de ofender a autora. Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação para condenar a ré a ler, por preposto indicado pela autora, parte desta sentença e ou lê-la de forma resumida. Da frase ou ação procede em parte, excluindo-se a retratação do apresentador ou até ao determinar a suspensão definitiva do vídeo no website da rede, no mesmo tempo do agravo sofrido, no programa de José Luiz da Atena, Brasil Urgente, e para condená-la a pagar 51 mil reais, a título de danos morais, bem como determinar a suspensão definitiva do vídeo no website da rede.